também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Queridos, com muito louvor, vamos continuar agradecendo e adorando ao nosso Senhor, agradecendo pelas ricas e procelosas bênçãos que Ele tem nos derramado, e vamos continuar ouvindo Ele através da sua palavra. Abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler o versículo de número 17 do capítulo 9, que diz o seguinte: todos os que comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de te servir, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os teus santos. Muito obrigado pelo privilégio de estar respirando esse ar, Pai. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai. Todos os que estão aqui, mas também muitos outros que estão aí pela face da terra, Pai. Continua nos ajudando a entender aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Tem misericórdia daquele que está, talvez, Pai, nesse momento chorando um luto. Que o Senhor venha trazer o consolo, que o Senhor venha trazer o refrigério para a sua alma, Pai. Assim também como ajuda aqueles que estão enfermos. Traz a cura, Pai, para cada um deles. Tanto os que estão enfermos na área física, quanto na área emocional, Pai. Que o teu amor seja derramado sobre cada um dos teus servos, Pai. Que o nosso coração esteja quebrantado, aberto e humilde para ouvir a tua voz e não a minha.
em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou continuar trabalhando com os irmãos. O texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, nós trabalhamos no domingo passado, o capítulo 8 de Lucas, o finalzinho, que falamos sobre a cura da filha de Jairo e também a cura de uma mulher que estava há 12 anos sofrendo por uma enfermidade. E hoje nós vamos tratar com uma temática bastante interessante, que é como acolher os que chegam até nós. Como acolher os que chegam até nós. É interessante que nós estamos vivenciando aqui nas quarta-feiras o estudo da Igreja Multiplicadora. E o estudo da Igreja Multiplicadora, ele fala sobre como nós, cristãos, devemos aprofundar as nossas raízes. E as nossas raízes em relação aos nossos relacionamentos. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. E uma dessas letras que compõe a palavra raízes, a letra A, ela é definida como acolhimento. Estamos vivenciando aqui nas quarta-feiras e foi lembrado aqui pelo grupo de louvor a importância de estarmos trabalhando essa visão que não é minha, que não é da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, é uma visão de Cristo. E é um material que nos é disponibilizado pela Junta de Missões Nacionais e pela Convenção Batista Brasileira. Ou seja, é um material batista. É algo que os batistas usam. Não é algo meu. Eu não estou trazendo nada que não esteja, primeiro, na palavra de Deus e, segundo, abalizado e avaliado pela nossa convenção. Então, nas quarta-feiras, nós estamos trabalhando essa ideia, essa visão, essa forma de ser cristão, que foi nos ensinado não pela convenção, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Onde, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a evangelizar de maneira discipuladora, nós aprendemos a plantar a igreja, nós aprendemos que necessitamos formar líderes, e nós aprendemos que a culminância disso tudo está na compaixão e graça. Esses são os 5 princípios que são trabalhados pela Igreja Multiplicadora. Então, nesse texto, nós vemos aqui como Jesus, ele acolhe aquelas pessoas que estão chegando até ele. Primeiro eu preciso contextualizar os queridos que aqui estão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele envia alguns dos seus líderes, pessoas que ao início do seu ministério, ele convocou, ele chamou, ele trouxe para si, e ele pega esses líderes e manda em uma missão, que foi a missão dos 70. Isso está documentado no Evangelho de Lucas, do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. E é interessante que na formação de líderes de Jesus, existem 4 pontos bem interessantes. Primeiro, Jesus fazia e os discípulos olhavam. Segundo, Jesus fazia e os discípulos o ajudavam. Terceiro, os discípulos faziam e Jesus olhava. E o quarto, Jesus é assunto para os céus e os discípulos continuam dando prosseguimento ao legado do Pai. E é interessante que após eles terem cumprido essa missão que vai do versículo 1 até o versículo 9, os discípulos eles voltam até Jesus e eles passam o relatório.
Eles passam o que é que tinham acontecido, eles voltam muito alegres, muito contentes, pelos grandes milagres e os grandes feitos que eles tinham feito através da palavra de Jesus. E é interessante que Jesus convida eles a também continuar aprendendo. Aprendendo como? Jesus, ele inicia a sua segunda missão. A segunda missão de Jesus Cristo era mostrar àqueles discípulos como eles deveriam acolher. Porque a primeira missão que Jesus mandou para eles mostrava como eles iriam ser acolhidos. Porque Jesus disse que tinham alguns lugares que eles seriam colocados para fora. Jesus disse: aonde você chegar e você não for bem recebido, bata a poeira dos pés e parta. Mas Jesus também disse que em alguns lugares eles iriam ser bem recebidos. Tanto é que ele disse que eles não levassem capa, eles não levassem nenhum utensílio que viesse a os atrapalhar, porque eles iam ser bem acolhidos em alguns lugares. E os discípulos receberam tudo isso. Tanto é que voltaram muito alegres, muito contentes, muito felizes. Mas agora Jesus ia mostrar como eles tinham que fazer. Porque é muito maravilhoso, meus irmãos, quando nós recebemos a bênção. É muito maravilhoso quando nós recebemos amor, quando nós recebemos carinho, quando nós recebemos atenção, quando nós recebemos cuidado. Mas Cristo, ele não nos ensina a só receber. Cristo, ele diz que o que vistes e ouvistes de mim, fazei também a vós outros. E eu peço que os amados prestem atenção em tudo que nós vamos estar trabalhando, porque é bem interessante, porque vai nos ajudar a passar para outros. Uma coisa que eu digo sempre é: se você está sendo amado, ame. Se você está sendo cuidado, cuide. Então aqui nós vamos aprender com Jesus o que ele passou para os discípulos e consequentemente nós vamos estar aprendendo em nome de Jesus. Versículos de número 10 e 11 diz o seguinte: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito e levaram-os consigo. Retirou a parte para uma cidade chamada Betsaida, mas a multidão, ao saber, seguiam-no. Acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Queridos, versículo 10, ele dá uma continuidade do versículo 9, que os discípulos estão chegando para Jesus, Jesus os recebe, Jesus os escuta, Jesus os acolhe e pega-los e leva para outra cidade. Como eram as viagens no período de Cristo? Avião, carro, moto, era assim? Era de André, um pouquinho andando e um pouquinho a pé, certo? Quando eles cansavam de ir andando, eles iam a pé. Então, Jesus pega os discípulos e vai até uma cidade chamada Betsaida. E aí, quando eles chegam naquela cidade, eu imagino como é que Jesus estava. Cansado. Triste. Triste não, né? Alegre. Mas cansado. Cansado de uma jornada. Cansado de uma viagem. Às vezes nós fazemos uma viagem de carro, sentado, no ar-condicionado. E quando chegamos, a gente está... Eita, estou todo quebrado, estou moído. É assim ou não? Mas naquele momento eles estavam andando. Mas a primeira lição que eu vejo Jesus aplicando para nós sobre o acolhimento é que o acolhimento, ele não tem hora e ele não tem lugar. O acolhimento que Cristo Jesus mostra para nós, ele não tem hora. Alguém pode chegar precisando do seu acolhimento de meia-noite.
de 1 hora da manhã, de 2 horas da manhã. Alguém pode chegar até você necessitando do seu acolhimento assim que você chegar do trabalho, tirar seu sapato, tomar seu banho, jantar, e quando você estiver se preparando para dormir, alguém chega até você necessitando ser acolhido. Qual vai ser a sua atitude? A sua atitude talvez será dizer à pessoa que amanhã você conversa com ela? A sua atitude vai ser talvez olhar para o celular e ver que é a pessoa que está ligando e virar o celular, deixar ele no silencioso? A atitude de Cristo, meu irmão, foi bem interessante, porque ele diz que as multidões ficaram sabendo e seguiam, e eles a acolheu. Eles a receberam. E ele não só recebeu, mas ele ensinou, ele curou, ele transformou. Algo que nós precisamos trabalhar na nossa mente sobre o acolhimento é que, da mesma forma que você é cuidado, outras pessoas precisam ser cuidados através de você. Mas muitas vezes nós não temos tempo. Muitas vezes nós não temos disposição. Muitas vezes nós estamos muito cansados. E isso é uma verdade ou uma mentira? Claro que é uma verdade. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados. Mas mesmo assim, ele acolheu. Mesmo assim, ele recebeu. Mesmo assim, ele cuidou. Ele não olhou para aquelas pessoas e disseram: não, o meu horário já se encerrou. Não, vocês estavam sendo cuidados lá. Aqui em Betsaida vocês não vão ser cuidados. Aqui é outro cuidado. Não, Jesus não fez isso. E a primeira lição que aprendemos é que o acolhimento, ele não tem hora, ele não tem lugar. Aquela pessoa que precisar ser acolhida por você, acolha. Aquela pessoa que quiser falar com você, dê atenção. Aquela pessoa que precisar ser cuidada por você, cuide. Porque, meus amados, eu já disse isso na mensagem do domingo passado, que por vezes, sem saber, algumas pessoas da Bíblia acolheram anjos em suas casas. Foi assim com Ló ou não? Chegaram 2 pessoas naquela cidade, 2 forasteiros, e Ló os acolheu, Ló os recebeu, Ló os levou para sua casa. E em determinado momento, que a coisa ficou estreita, Ló não mandou eles ir embora. Pelo contrário, Ló os guardou dentro de sua própria casa. Ló os protegeu. E ele não sabia que aqueles eram anjos enviados por Deus para preservar a sua vida, para tirar ele de um lugar que iria descer fogo e enxofre. Como está o nosso acolhimento? Como está o acolhimento que você tem feito àquelas pessoas que têm chegado até você? Essa primeira lição nós encontramos no versículo de número 10 e no versículo de número 11. Avançando, nós vamos perceber no versículo de número 12 algo bem interessante, que diz o seguinte: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: mande embora essa multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados mais próximos, encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. É bem interessante, porque por vezes nós entendemos ou achamos que o acolhimento que Cristo passa para cada um de nós é um ato único, é um ato unitário,
é um ato que só é feito uma vez e chuva. E nesse texto, nós vemos que o acolhimento, ele tem que ser contínuo. E ele tem que ser feito por cada um de nós. É interessante porque aquelas pessoas que ali estavam, elas receberam aqueles, eles conversaram com Jesus, eles conversaram com os discípulos, mas em determinado momento, os discípulos olham para um lado, olham para o outro e dizem: vamos mandar esse povo embora. Vamos mandar esse povo embora, porque a noite está chegando e a gente não tem de comida para dar esse povo todinho, não. Queridos, é bem interessante, porque durante o acolhimento, a gente esquece de que existem pessoas que não ficam com fome só um dia. Existem pessoas que não ficam alegres só um dia. Que existem pessoas que no seu processo de ansiedade precisam de um acompanhamento contínuo. Existem pessoas que nos seus processos emocionais precisam estar sendo acompanhadas de maneira diária. Mas por vezes eu entendo que um acolhimento, ele é suficiente. Ele é único. É interessante que nós estamos fazendo a missão agora das 250 cestas básicas para trabalhar e entregar para as pessoas que precisam, estão necessitadas. Mas se em de janeiro até novembro, nós não tivéssemos feito nada em relação a isso, agora em dezembro também não ia ser feito. Por quê? Porque é muita hipocrisia você passar 11 meses sem bater um prego na barra de sabão molhado, e quando chegar em dezembro, no período natalino, período festivo, o nascimento do rei menino, e aí você colocar a sua gratidão toda para fora, acompanhando toda essa gratidão com bastante fotos, vídeos, entregando alimentos, se apresentando à frente. Queridos, se de janeiro a novembro nós não tivéssemos alimentado aqueles que têm fome, dado de beber aqueles que estavam com sede, enxugando por vezes as lágrimas daqueles que estavam chorando, em dezembro nada iria adiantar o que fizéssemos. O acolhimento, ele não é um ato único. Ele não é um ato que você ouve alguém hoje e você no outro dia não pergunta como é que ela está, e no terceiro dia você também não pergunta como é que ela está, e no quarto dia você também não pergunta, e aí você talvez se lembre um mês depois, ou uma semana depois, ou 3 meses depois. O acolhimento que Cristo nos ensina é um acolhimento contínuo. É interessante porque por vezes algumas pessoas me perguntam quando o socorro na madrugada e a caminhada solidária vão acabar. Quando é, pastor, que o socorro vai acabar, e quando é que a caminhada solidária vai acabar? E aí a minha resposta é: quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Porque enquanto nós não voltarmos para a glória, a fome ela vai prevalecer. Sim ou não? Sim ou não? Porque quem entender que o mundo ele está caminhando para um trajeto de melhoria, não está acompanhando os textos bíblicos. E enquanto nós não voltarmos para a glória, fome vai haver, drogas vão existir, problemas vão acontecer. Mas aí alguém uma vez me disse, estávamos ali na Praça da Liberdade, eu creio que a irmã Luciana, estávamos lá, olhando o espaço que, em nome de Jesus, ainda
irá ocorrer ali um projeto chamado Sementinhas do Amanhã. Foi um projeto que nós tentamos começar, mas por conta da pandemia, e eu vejo que foi a ação de Deus não iniciarmos esse projeto, porque ao invés dos Sementinhas do Amanhã, começamos a caminhada solidária. E hoje essa caminhada está aí abençoando muitas vidas. E estando eu com a irmã Luciana, e tinha alguma outra pessoa lá, que eu não me lembro, eu encontrei Júnior, o esposo de Jennifer, neta da irmã Laudi. Estávamos lá olhando o espaço e chegou uma pessoa perguntando o que é que eu estava fazendo, e a gente explicou e disse que ali ia ter um projeto que ia abençoar crianças com historinhas infantis bíblicas, iria ter alguns brinquedos que iriam ser de graça, e a pessoa disse: que legal, isso vai continuar até quando? Eu disse: até quando Jesus voltar. Aí a pessoa olhou para mim e disse: não diga isso não, não diga isso não, porque você morre e o negócio acaba. Aí eu disse: é exatamente por isso que eu estou orando a Deus e trabalhando líderes para que entendam a necessidade do povo que clama por Jesus, para que eu não estando aqui, tudo continue acontecendo. Porque uma coisa que eu sei na minha vida é que eu não sou insubstituível. Eu não sou insubstituível, mas Jesus, Ele é. Nós não podemos substituir Jesus. Nós não podemos sacar Ele da história. Nós não podemos tirar Ele. Ele sempre vai estar. E enquanto Ele estiver no coração dos irmãos, os irmãos vão dar continuidade a tudo aquilo que tem sido bênção na vida de outras pessoas, a tudo aquilo que tem levado alimento físico, alimento espiritual, acolhimento para aquelas pessoas que tanto precisam. Então, enquanto houver fome, enquanto houver drogas, enquanto houver dificuldades, nós vamos permanecer acolhendo. Nós vamos permanecer juntos. Então, a primeira lição que nós vemos é que o acolhimento não tem hora, o acolhimento não tem dia para acontecer. Você pode, ao sair daqui, estar se preparando para fazer alguma coisa e alguém chegar pedindo socorro a você. E é interessante que até na nossa legislação, omissão de socorro é crime. Até no Código Penal brasileiro, se você se envolver em um acidente de trânsito, ou se você tiver a condição de socorrer alguém e você não socorre, isso é um crime. Mas muitas vezes, algumas coisas acontecem e faz com que nós deixemos de acolher, deixemos de cuidar. Então, o ato do acolhimento não é único, não é unitário, não é feito apenas por uma vez, ele é algo contínuo. Porém, no versículo 13, tem algo bem interessante, que diz o seguinte: Jesus respondendo lhes disse: dê-lhes vós algo para comer? E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Vejam que, primeiro, o ato de acolher não tem dia, não tem hora. Segundo, é um ato contínuo. E esse ato contínuo é colocado nas nossas mãos. O próprio Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse: dá-lhe vós de comer. Você acolheu ele pela primeira vez, e você está vendo a necessidade que continua, e você quer mandar ele embora? Não, dê você de comer a eles. Acolha e continue acolhendo aqueles. Cristo, ele põe a responsabilidade nas nossas mãos. A incumbência, o dever e o encargo de acolher as pessoas é nosso. Cristo colocou na sua mão, meu irmão, a necessidade de acolher
vidas, a necessidade de receber vidas, a necessidade de cuidar de vidas. Mas o mundo, ele é muito sagaz, porque ele diz que nós só devemos cuidar de uma vida. Qual é? Qual é? A nossa. O que escutamos vira e mexe diariamente é: cuide da sua vida, não se meta na vida dos outros. Cuide da sua vida, não se meta na vida dos outros. E isso, se nós pararmos para analisar, é uma verdade. Quando nós queremos, de fato, viver a vida dos outros. Mas você deve se importar com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você deve chegar até as pessoas e perguntar o que é que você pode fazer para ajudar. Se ela disser nada, amém, Deus abençoe. Bata a poeira dos pés e parta. Mas muitos, quando você chegar e perguntar, e olhar na bola dos olhos, que nem eu digo, e perguntar: você está bem? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Muitos estavam orando antes de você chegar, e eles vão sentir o tocar do Espírito Santo de Deus, e vão estar falando com você. Cristo, Ele põe nas suas mãos, Ele põe nas suas mãos a responsabilidade de acolher outras vidas. Porém, queridos, nesse meio termo, temos uma situação aqui que vai além das nossas capacidades. Os discípulos tinham quantos pães e quantos peixes? Muito bem, ainda não cheguei nessa parte, mas os discípulos que aqui estão já sabem a quantidade que ali estavam: 5 pães e 2 peixes. Mas aí entra uma frase interessante, que é: o possível está para o homem, assim como o impossível está para Deus. Existem coisas no acolhimento que vai dar para você fazer. Tudo aquilo que não der, Deus vai fazer. Tudo aquilo que você não conseguir, Deus, Ele vai estar ajudando para que você consiga. E quando nós chegarmos no final, nós vamos ver que o possível, ou melhor, o impossível, nas mãos de Deus, se torna possível. Amém? A terceira lição, nós vamos ver no versículo 14 e no versículo 15, que diz o seguinte, versículo 14: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar-se em grupos de 50. Eles atenderam a todos e acomodou a todos. Queridos, Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele primeiramente nos fala que o acolhimento não tem dia, não tem hora para começar, que não é um ato único e que Deus coloca nas nossas mãos. Mas também, Cristo, Ele não vai colocar nenhum fardo para você que você não possa suportar. No acolhimento, Cristo não vai colocar um fardo superior àquele que você pode transportar. É interessante que eu faço uma pergunta aos amados irmãos: uma pessoa teria condição de tomar conta de 15.000? Sim ou não? Claro que não. Não haveria condição de uma pessoa tomar conta de 15.000. Mas uma pessoa poderia tomar conta de 50? Sim ou não? Poderia tomar conta de 20? De 5? E de 1? Sim ou não? Amados,
Nós somos chamados por Deus para que através do Espírito Santo nós estivéssemos buscando e salvando aqueles que estavam perdidos. Cristo, Ele não vai colocar um fardo para você de alcançar 15 mil pessoas e acolher 15 mil pessoas se você não suportar. Mas Ele coloca um fardo para você com que você suporte. É interessante porque aquele que veio para salvar e veio para buscar o que estava perdido foi o nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Mas nós somos o que dele? Imitadores. Paulo não disse isso? Sim ou não? Sede meus imitadores, como eu sou. E devemos imitar a Cristo no sentimento de buscar e salvar aqueles que estão sendo perdidos. Queridos, isso é maravilhoso, porque Deus, Ele não vai colocar um fardo nas suas costas que você não suporte. Deus não vai colocar um acolhimento para você que você não consiga dar conta. Mas você precisa entender que o acolhimento não tem dia e não tem hora para acontecer. Você também precisa entender que o acolhimento não é um ato único, é contínuo, é algo que segue um fluxo, e isso é colocado nas nossas mãos, e não é pesado, porque Deus colocou nas suas costas aquilo que você consegue carregar. Se está sendo pesado, é porque por vezes nós não estamos entendendo, estamos nos sobrecarregando de muitas outras coisas que não é necessário para se acolher. Estamos dando ênfase a muitas outras coisas que Cristo Jesus não nos designou. Nós colocamos esse fardo nas nossas costas. Quando nós continuamos, nós vamos ver a quarta lição sobre o acolhimento, que está no versículo 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou os discípulos para que estivessem servindo ao povo. A quarta lição no acolhimento é que quando entendemos a necessidade de servir, a necessidade de receber, a necessidade de acolher aqueles que tanto precisam, Cristo torna o impossível possível. Cristo torna o impossível possível. Queridos, nós estamos no mês de dezembro com uma meta que é formar 250 cestas para entregar para pessoas que tanto necessitam. Queridos, quem olha para a nossa igreja, quem sabe da nossa estrutura, quem conhece tudo o que nós vivenciamos aqui, e escuta alguém dizendo uma coisa dessa, parece que isso vai ser impossível. Parece que isso vai ser algo inalcançável. Queridos, para formar 250 cestas, nós necessitamos de cerca de 7 toneladas de alimentos. São 7.000 quilos de alimentos, fora produtos de higiene pessoal. Mas quando nós entendemos que o acolhimento ele é necessário, que o acolhimento não é um ato único, que o acolhimento é aquilo que Cristo coloca nas nossas mãos para nós fazer, e vamos avançando, Cristo, Ele torna o impossível possível. Porque terça-feira nós já vamos começar a produção das 250 cestas, para a honra e glória de Jesus. Quem faz isso não sou eu não, porque eu não consigo nada, eu não sou nada. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quem faz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos entendido o que é viver segundo a palavra de Deus. E não viver como eu acho que é necessário viver. E não viver como eu penso que é necessário ou que deve ser vivido. E sim através da palavra.
Tudo que aqui tem sido feito, tem sido pautado pela palavra de Deus. Tem sido feito debaixo de oração. E tem sido guiado pelo Espírito Santo. Em relação ao acolhimento em Jesus Cristo, nós aprendemos que não tem dia e não tem hora. É um ato contínuo que Cristo entrega para as nossas mãos. Sabendo assim que é Cristo que nos dá, não é um fardo pesado, porque Cristo não vai nos dar um fardo e uma carga que nós não venhamos a suportar. Porque Ele disse que aquele que estivesse cansado, fosse até Ele, que Ele ia os aliviar. E iria colocar sobre cada um de nós um fardo suave e leve. E quando entendemos essa necessidade, quando entendemos que precisamos acolher, Cristo, Ele torna o impossível possível. Cristo, Ele torna aquilo que era uma utopia, algo inimaginável, algo inalcançável, uma realidade. Para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, para que Ele cresça e nós cada vez mais venhamos a diminuir, para que o nome dEle continue sendo glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que através disso, línguas confessem Jesus como o único e suficiente Salvador. Queridos, é interessante porque quando nós afirmamos que línguas confessem Jesus como o único e suficiente Salvador, nós imaginamos pessoas vindo aqui à frente, não é isso? Depois de um culto, a pessoa faz aqui aquele apelo emocional, e as pessoas se levantam e vêm para cá. Mas no curso de teologia, nós aprendemos que isso é algo novo. Isso tem algo de 100 ou 150 anos para cá. Porque a característica de uma pessoa que estava no mundo, não era crente, ou estava se desviando dos caminhos do Senhor, e reconhecia Jesus como seu único e suficiente Salvador, era a mudança de vida. Era aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, fazia como Zaqueu, entregava 3 vezes mais daquilo que tinha roubado. Aquela pessoa que andava de maneira ilícita, ela passava a andar de maneira lícita. E era assim que as pessoas eram reconhecidas, quando elas se pareciam com Cristo. Então, através do seu acolhimento, muitas línguas, elas podem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, através do seu acolhimento. A quinta lição que aprendemos no versículo 17, que foi o versículo que lemos, ela é bem interessante, que diz o seguinte, o versículo 17 diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Queridos, glórias a Deus. A quinta lição que aprendemos no acolhimento é que nada se perde. Nada no acolhimento se perde. Muitas daquelas pessoas que estavam ali e receberam aquele acolhimento de Jesus, talvez não seguiram a Jesus por muito tempo. Algumas talvez desistiram, voltaram atrás. Outras talvez foram até opositoras a Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos conforta em relação a isso. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós acolhemos vidas, quando nós cuidamos de vida, quando nós tratamos de vidas, quando nós aprendemos que isso é uma necessidade ensinada por Cristo para cada um de nós, isso não é em vão, meus irmãos. Isso não é em vão.
Por muitas vezes você pode cuidar de vida e depois ela foi embora. Foi para outro lugar. Não sei o que aconteceu. Mas o trabalho não é vão. Às vezes a gente tem um ditado que por vezes a gente está mirando no relógio, querendo acertar o relógio, mas a gente atira em outro lugar e cai muitas outras coisas que não eram o relógio. Isso é bem interessante porque aconteceu aqui na nossa caminhada solidária. A nossa caminhada solidária, ela tinha um único e principal papel: recolher alimentos. Recolher alimentos. Mas, por conta da caminhada solidária e o Espírito Santo que estava usando filhos de Deus nela, vidas foram alcançadas através da caminhada solidária e estão aqui. Pessoas que nós fomos na porta, pedimos alguns alimentos e aquelas pessoas entregaram e depois perguntaram o que era aquilo que estava acontecendo, e depois encontraram a igreja e hoje estão aqui. Hoje estão fazendo aquilo que fizeram com eles. O trabalho foi vão? Tem muitos dias que nós passamos pela caminhada solidária e tem muitas ruas que para descolar uma fuba é difícil mesmo. É hora que eu olho assim, menino, e tem gente que vai às vezes, né, Gabriel? E parece que está naquele dia que não consegue pegar um açúcar. Eu digo: ei, Gabriel, na moral, viu? O negócio está difícil hoje, viu? E às vezes a gente acha que aquilo é vão. Muitas vezes estamos passando e alguma pessoa diz: olha, já passou gente aqui de manhã. Eu disse: que bom, que legal. Mas a gente vai continuar fazendo a rua. A gente vai continuar fazendo ela. Porque não é vão o teu trabalho no Senhor. Não é vão o acolhimento que você faz. Nada que você faz para Jesus é vão, meu irmão. Porque você já fez para Ele. Não é para Jesus? Sim ou não? Se é para Ele, Ele já recebeu. Ele já recebeu. Então a ideia que nós aprendemos sobre acolhimento em Cristo é algo interessante, que não tem hora nem tem lugar. Assim também como é um ato contínuo e feito por nós, sim, por você. Não é pelo seu irmão que está do lado, nem é pelo seu irmão que está na sua frente, é por você. A responsabilidade que Cristo coloca é sobre mim, sobre você. Quando ele lá no capítulo 28 de Mateus, ele institui a grande comissão, ele fala para cada um de nós: ide, vão, relacionem-se, acolham, intercedam, zelem pela vida daquelas pessoas, ensinem os caminhos, solicite contas a ela, vejam se elas estão aprendendo. E assim nós estaremos aprofundando as nossas raízes. Assim também como o acolhimento de Deus, Ele vai, meus irmãos, lhe dar aquilo que você consegue suportar. No acolhimento de Cristo, você vai receber a tarefa que você consegue fazer. Se você está com uma tarefa que você não está conseguindo suportar, é porque alguma coisa está tomando o seu tempo, alguma coisa está tomando a sua atenção, alguma coisa está drenando as suas forças. Isso precisa ser revisto. No acolhimento, Cristo, Ele vai tornar o impossível possível, e nada é vão. Amados, quando estava preparando essa mensagem, assim como todas as outras, eu escutei Deus falando ao meu coração. E eu sei que cada um que aqui está também ouviu Deus falando, e não eu, porque eu não tenho nada para falar. Mas com isso, nós podemos
continuar falando com Deus, e nós podemos continuar orando a Deus e dizendo a Ele: Senhor, eu te quero. Eu quero acolher como o Senhor acolheu. Eu quero afirmar como o Senhor fez, ó Pai, que as ovelhas que viessem até mim, de maneira nenhuma eu as lançaria fora. Fale, meu irmão, nesse momento: Deus, eu quero cada dia mais ouvir a Tua voz, Senhor. Cada dia mais eu te quero. Amados, quando você afirmar isso para Deus, você imagine como vai ser quando o grande dia de Cristo chegar e Ele vier nos resgatar, e nós vamos poder tocar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos poder ver a face dele. Queridos, o acolhimento, ele vai ajudar, através do Espírito Santo de Deus, outras vidas a também terem essa alegria e essa certeza de que iremos nos encontrar com Cristo, iremos vê-lo face a face, iremos tocar nele. Através desse acolhimento, vidas, elas vão ser resgatadas do lamaçal de lodo e enxofre, e ser colocadas com os pés fincados na rocha, que é Cristo Jesus. Que cada dia mais, através do Espírito Santo de Deus, nós estejamos querendo mais a Deus, nós estejamos cada vez mais querendo prosseguir para o alvo, que é Jesus. Jesus é quem é o autor e o consumador da nossa fé, e através disso, meus irmãos, Ele coloca em nossas mãos o ministério do acolhimento. Ele coloca em nossas mãos a ideia que necessário nos é entender que isso não é um ato único, que o acolhimento não tem dia, não tem hora para ocorrer, que esse acolhimento, meus irmãos, não vai ser um fardo pesado para mim e para você, que tudo no acolhimento que foi impossível, Deus vai estar resolvendo e transformando tudo em possível. E tudo o que você fizer, tudo o que você trabalhar, tudo o que você perseverar, nunca será em vão. Nunca será em vão. E nós venhamos a cada dia mais afirmar que queremos Deus, que precisamos de Deus, que necessitamos do amor de Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Que cada vez mais estejamos nesse caminho, que isso seja o nosso foco, Cristo, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Senhor Deus, aleluias, muito obrigado, Pai, por esse banquete espiritual que o Senhor proporciona para cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por ter sustentado cada um dos teus filhos até o dia de hoje, Pai. Jesus, te agradeço pela tua graça. Te agradeço, Pai, pelo Senhor ter se entregue por mim e por cada um dos teus filhos. Te agradeço, Cristo, pelo teu sangue derramado na cruz, pelo castigo que foi colocado sobre ti, que hoje traz paz para cada um dos teus filhos. O nosso Senhor Deus, quando olha para a humanidade, Ele vê o Senhor Jesus com os braços abertos, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por andar conosco.
por guiar os nossos passos, por iluminar os nossos caminhos. Obrigado por nos confortar nos momentos difíceis, por nos consolar nos momentos de tristeza, nos momentos de angústias, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor concedeu a cada um dos teus filhos, aquele que vimos e principalmente aquele que não vimos. Te agradeço pela palavra cantada, lida e pregada. Que essa palavra esteja cravada e gravada nos nossos corações. Que ao sair por aquela porta, nós venhamos a praticar tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido. E que esse evangelho ecoe até os confins da terra. Glórias a Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre cada um dos servos dele, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados por todo esse globo terra. E que todos nós possamos dizer: